Fala galera, Bruno da Stock Car 96. No vídeo de hoje, na primeira aula sobre polimento do básico, saindo do zero sobre polimento, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é polimento, alguns procedimentos, máquinas, equipamentos que a gente usa para fazer esse processo aí que para muita gente é um processo muito difícil, é um bicho de sete cabeças, e hoje eu vou ensinar para você que não é tudo isso. Você vai sair daqui aprendendo o básico de polimento para conseguir iniciar a prática aí, que é o propósito das nossas próximas aulas. Então fica comigo até o final, que hoje eu vou te ensinar tudo sobre polimento básico. Valeu galera, bora para cima, roda a vinheta aí. Então, para começar, galera, todo o processo de polimento que você utilize máquina, quando a gente for utilizar qualquer tipo de máquina, por favor, sempre use EPI, equipamento de segurança individual, para a gente sempre proteger, de repente, as mãos, o ouvido, os olhos, né? Então a gente tem que usar óculos, protetor auricular, luva se for necessário. Se você não tem aquela luva de proteção, coloca nitrílica pelo menos, que às vezes o composto pode dar alguma reação ali com a pele. Então é sempre bom estar utilizando, se for necessário, máscara. A gente usa máscara também, sempre pensando em proteger a nossa saúde. Então, para começar o polimento, galera, o que seria o polimento, né? O polimento, basicamente falando, é o processo no qual a gente faz o nivelamento de uma superfície. Nesse caso, a gente está falando de uma pintura automotiva, seja qualquer tipo de veículo, né? Aeronave, embarcação. O polimento, então, através da abrasão, a gente vai nivelar a superfície. Nesse caso a gente está falando de verniz, tá? Por exemplo, um polimento automotivo, a gente faz o polimento em cima do verniz, a camada de verniz da pintura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nas próximas aulas. Mas basicamente, polimento significa a abrasão, né? O nivelamento através da abrasão, seja de uma boina ou de um composto, através de uma máquina ou manualmente. Beleza? Eu vou deixar na descriçãozinha aqui também o significado aí de polimento. E para começar, o que a gente usa basicamente? Uma politriz, a gente vai usar boinas para fazer esse processo. Se você não usar esse tipo de produto, você pode usar de repente uma estopa ou um pano de microfibra, uma boina de microfibra também, tudo que gera a abrasão nessa superfície, lógico, juntamente com o composto. Claro que falando de máquinas a gente usa politriz ou processo manual. E para isso, para causar a abrasão entre a superfície e a máquina, a gente vai utilizar um composto, seja ele um composto que tem todos os itens em um só, que é o caso de um 4 em 1, um composto polidor, uma massa de polir, tudo isso com a finalidade de fazer o processo de nivelamento do verniz. Então, nesse caso, a gente está usando os compostos polidores. E para fazer a finalização, né, depois que a gente faz todo o processo de polimento, que é o processo que a gente vai aprender aí na prática, a gente vai usar os produtos de proteção. Produtos de proteção esses que a gente vai finalizar, né, todo o processo ali, depois de fazer o nivelamento do verniz, que é o corte, a fino lustre, a gente vai entrar com uma proteção, seja ela uma proteção cerâmica, uma vitrificação, ou de repente só uma cera, mas faz parte do processo de polimento também. E a gente vai aplicar isso com aplicadores de microfibra, vai utilizar microfibra para retirar. Então, todos esses tipos de acessórios e equipamentos a gente vai usar nesse processo todo de polimento aí. Também, lógico, vou deixar aqui uma descrição para vocês aqui, um arquivo onde vai estar composto todos os tipos de produtos e acessórios que a gente utiliza no processo de polimento, ou seja lá, cristalização, qualquer termo que você utiliza aí na sua região, ou pelo termo que você conhece. Galera, falando um pouco agora, né, das regras básicas para a gente fazer um polimento, para pelo menos a gente começar a fazer um polimento que a gente precisa sim ter em mente, mesmo que seja uma pessoa que já faz polimento há um bom tempo, seja você que é um hobbyista ou você que está começando agora, você precisa sim seguir esses passos. Por exemplo, local para executar um polimento. A gente precisa fazer um local, pelo menos onde é coberto, seja pelo menos a parte de cima, para não ter incidência de raio UV e acabar atrapalhando ali naquela composição química do composto ou acabar deixando mancha no veículo. Então, procure sempre por um lugar arejado aí e coberto, tá? Sem ter incidência do sol sob a lataria onde você está executando o polimento. Outra coisa muito importante também é o isolamento das partes de borracha, parte plástica, o isolamento onde tem alguns cantinhos que é sempre bom a gente fazer, então nunca se esquecer disso também para começar um polimento. Na parte de iluminação, isso é muito importante, ajuda demais, no começo eu sofria bastante com isso. Iluminação é muito importante, seja ela só para fazer a iluminação do ambiente ou para focar na peça que você está fazendo. Se você não tem uma estrutura toda para fazer uma iluminação, tem uma iluminação próxima de você aqui, onde você consegue enxergar
pelo menos a peça que você está fazendo polimento. Isso é muito importante, evita a gente deixar holografias, deixar qualquer outro tipo de marca ou até algum pedaço da peça sem fazer o nivelamento ali, né, nivelar ela por completo. E óbvio, usar sempre produtos e acessórios, né, equipamentos adequados para essa execução. Nunca usar uma máquina que não é feita para polimento ou, de repente, uma adaptação da boina que não é feita para polimento. Principalmente você que executa esse trabalho diariamente, aí é uma pessoa que trabalha com estética automotiva ou lava rápido ou está começando a oferecer esse tipo de serviço. Tá? O robista, às vezes, acaba fazendo alguma adaptação ali porque não tem o recurso necessário. Tá? Mas é interessante também, pelo menos, conhecer como é feito o processo da maneira adequada e você que oferece esse tipo de serviço usar sempre equipamentos adequados para tal finalidade que é o polimento. E por fim, regra básica aí do polimento é ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. Se você não sabe executar um polimento com uma máquina, uma politriz, nunca viu, nunca, né, fez ali, não tem o mínimo de conhecimento do que você está fazendo na peça, não faça. Tá? Procure conhecimento primeiro, o básico do básico do básico, que é o que você vai aprender aqui nesse vídeo. O básico, pelo menos, vai entender o que é o polimento, como que funciona, todas as etapas. Tenho certeza que com essas aulas aqui de polimento, você vai sair daqui fazendo polimento, básico pelo menos, para depois conseguir aí pegar um carro, de repente de um cliente, até o seu próprio carro, e não fazer nenhum tipo de, causar nenhum dano na peça. Então, conhecimento sempre em primeiro lugar, antes de colocar qualquer serviço em prática. O que é o polimento ontem e o polimento hoje? O que eu quero dizer com esse termo? Polimento, quando começou lá desde o início, né, a questão de nivelamento do verniz, principalmente em automóveis, o pessoal usava aquela boina gigante, né, aquela boina de 9, 7 polegadas, eu nem tenho essa boina aí, mas basicamente uma boina de lã, né, para fazer o nivelamento ali, que deixava bastante marca, usava uma pasta extremamente abrasiva, sem se apegar à marca, tá, pessoal? Eu usava uma pasta extremamente abrasiva, com uma boina extremamente abrasiva, conseguia retirar os riscos do carro e já entrava com uma proteção. Esse era o polimento lá atrás que a gente conheceu, e até um tempo atrás ainda até uns anos atrás, vamos falar aí de uns 15, 10 anos atrás, a gente ainda via muito detailer aí da área de estética automotiva utilizar esse tipo de processo. E ainda hoje tem muita gente que utiliza. Não é errado fazer isso. O problema é que quando você faz um processo muito abrasivo na peça, você acaba deixando marca. E a hora que você entra com uma proteção direta depois de um processo abrasivo, o que acontece? Você mascara esse tipo de defeito que você gerou nessa primeira etapa, e a hora que essa proteção acaba, depois de uns 3, 4, 5 meses, essa marca aparece, que é o famoso holograma, as holografias que a gente vê tanto nos carros mais escuros, né? Que são onde os defeitos aparecem. A hora que o carro sai no sol, fica todo marcadinho. O pessoal que trabalha com estética automotiva já sabe do que eu estou falando. E quem não sabe, nunca viu esse tipo de problema, quando você fizer um polimento, uma etapa de corte, uma etapa abrasiva ali, com uma boina de lã ou uma de espuma, você vai perceber que fica bastante marca e a gente precisa seguir os outros passos, que é o polimento de hoje, né? Por exemplo, o polimento mais tecnológico aí que a gente chama, para poder retirar todas essas marcas e entregar um serviço sempre de excelência, que eu sempre falo para vocês aqui. Então hoje, galera, o polimento de hoje já existe compostos polidores de alta tecnologia que fazem a etapa de corte e refino junto, a etapa de corte e refino e lustro junto, a etapa abrasiva sem deixar muita marca, sem gerar muito pó, você não precisa usar aquela massa de polir que gera aquele pó imenso, suja tudo o carro. Existe sim, a tecnologia está aliada hoje, né, aos detailers para facilitar o trabalho. Existem boinas que não deixam tanta marcas, existem boinas que não esquentam tanta peça, tudo para facilitar a nossa vida. Então, o polimento hoje se tornou algo mais técnico, tudo para, claro, entregar, além de um serviço que não deixe nenhuma falha, e utilize o mínimo possível do verniz ali sem agredir tanto. A intenção do polimento de hoje, galera, é isso que vocês têm que frisar, guardem sempre isso. Polimento é a abrasividade, né, através da boina, do composto, mas sempre agredir no mínimo possível do verniz, sem danificar o verniz, deixando zero de marca, tirando o máximo de risco possível, mesmo que seja um polimento mais comercial, ali só que o cliente quer dar um brilho no carro ali, mas sempre buscando um resultado de excelência. Então lembre-se, polimento é agredir o mínimo possível, sempre começando da etapa menos abrasiva até a gente conseguir encontrar um resultado ideal ali e seguir os processos de polimento até chegar no nível de proteção e finalizar a tarefa aí com uma excelência. Para finalizar essa aula de hoje, galera, e para entrar, né, começar a entrar na outra aula, a gente vai falar rapidamente sobre os processos de polimento.
tá? Não tem uma regra, mas isso você precisa saber e seguir, ter em mente. Para você que está começando, você que já trabalha com isso, você precisa ter isso em mente para fazer o polimento. Então, qual que é a primeira etapa e etapa mais abrasiva do polimento automotivo? É o corte, a gente chama de corte. Etapa onde a gente vai usar o composto de corte, composto polidor ou massa de polir mais pesado, inicialmente ele para começar a parte de correção da pintura. Então, ele é um processo mais abrasivo, um processo que vai deixar marcas. Então, esse é o primeiro processo. Processo número 2, processo de refino. Processo de refino, a gente vai usar uma boina um pouco mais macia, seja ela de lã, ou microfibra, ou de espuma, composto de refino, ou um composto 2 em 1, seja qual composto for. Processo de refino é o processo para refinar, ou seja, tirar as marcas que o processo número 1, que é o de corte, deixaram. Então, corte e refino. Refino vai tirar as marcas que o processo de corte deixou, para a gente pular para a próxima etapa. Então, normalmente no refino, a gente consegue praticamente zerar essas marcas aí deixadas no primeiro processo. Terceiro processo de correção da pintura se chama lustro. Então, corte, refino, lustro. O lustro é a terceira etapa e a etapa final do processo de nivelamento da pintura. O lustro vai terminar de tirar essas pequenas marcas que sobraram e trazer já, começar a puxar o brilho da peça. Então essa é a função do lustro, beleza? Então feito o lustro, a última etapa é a etapa de proteção da pintura. É aí que a gente entra com uma vitrificação, um enceramento, um processo de revestimento cerâmico ali, seja ele vitrificação, selante sintético, tudo para trazer o brilho para o carro e para proteger a peça onde você fez a correção da pintura. Logicamente, não deixar que os raios UV atrapalhem com isso, a peça ela superaqueça, acabe perdendo o brilho. O polimento é feito para corrigir e para dar proteção também. Por isso que o polimento de hoje tem essa finalidade e praticamente segue corte, refino, lustro e proteção. E o polimento hoje, galera, polimento técnico que a gente chama, para a gente esclarecer 100% esse assunto de polimento, né, a introdução, o polimento técnico ele já começa, lembre-se sempre disso, Freeze, anota isso aí. O polimento ele começa desde uma lavagem bem feita é o primeiro processo da etapa de polimento. Você vai falar, não, mas o polimento não é com a máquina? Sim, mas o polimento ele começa desde uma lavagem bem feita, porque uma lavagem bem feita, uma descontaminação da pintura bem feita, que vai ditar o processo que você vai fazer seguinte. Se você deixar contaminantes na pintura, ele pode ficar, pode não deixar a proteção ancorar de acordo. A gente vai falar isso também nas próximas aulas aí. Mas então o processo de polimento começa na lavagem, uma boa descontaminação da pintura, num bom isolamento, lembra que a gente falou das regras? Então um bom isolamento também faz parte do polimento, e um mapeamento da pintura. O mapeamento é muito importante. Se você não tem um medidor de espessura, você precisa identificar, de repente perguntar para o cliente se você não tem tanto conhecimento de pintura, se tem uma peça com repintura, se já tem uma peça queimada, com emenda de verniz, alguma peça ali que você está vendo que está mais áspera. Então, cada tipo de peça tem um tipo de polimento. Por isso que serve o mapeamento antes de iniciar aqueles processinhos de corte, refino e lustro, tá? Então, para a gente fazer antes de iniciar os processos de nivelamento. Então, lavagem, descontaminação da pintura, isolamento e mapeamento. Todas essas 4 etapas aqui estão antes do processo de máquina, antes do processo efetivamente do polimento. Depois disso, a gente vai começar com o processo de máquina, que é corte, refino, lustro e proteção. Então, galera, concluindo o vídeo de hoje, queria agradecer você que ficou até agora. Já vou deixar no link aqui o material da aula de hoje e vou deixar também o link na descrição sobre a aula de precificação que a gente falou, o link com a planilha aqui para você que teve acesso. Foi um dos materiais mais pedidos aí para a galera. Então é um link básico sobre precificação. Você que nunca precificou um serviço, está na dúvida, clica nesse link que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. As próximas aulas também a gente vai falar sobre tipo de verniz, polimento técnico, então não perca, galera. Ativa o sininho das notificações aí, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já manda esse link para aquele amigo que gosta de estética automotiva, pede para ele se inscrever, ativar o sininho, porque essas aulas vão te ajudar bastante aí a sair do zero do polimento, tenho certeza disso, então não perca. Acompanhe também a gente nas nossas redes sociais, @BrunoStopCar96. E galera, valeu, muito obrigado, bora pra cima!